Nossa, língua é difícil. Vai perguntar pra uma professora, mas assim, tanto de tempo verbal que a gente tem. Você considera o português uma língua difícil? Eu considero, é um pouco mais complexa mesmo, né, em vista, assim, das outras línguas. Mas quando você vai estudando, as coisas vão se encaixando direitinho, né. As pessoas têm como difícil porque às vezes não estuda, assim, direitinho, não leva as pessoas geralmente não gostam muito, né, acha complicado, mas é porque já colocaram como complicado. Mas na verdade não é tão complicado assim, gente, é uma delícia. Mas então, a gente comparando com o espanhol, que é uma língua. Vamos fazer uma comparação com o espanhol e com o inglês. É, a gente tem muito mais tempos verbais, não tem? Sei lá, a Tem. gente for pegar um verbo aqui, às vezes eu olho assim, e o português, essa herança que Camões deixou pra gente é meio. Né? Porque às vezes vem lá, quererei. Mas é porque, assim, a gramática normativa, né, que a gente chama como normativa, que é o padrão da língua, é só pra gente, como é que eu vou te dizer? É pra gente ter uma base, né, de conhecimento, como é uma estrutura de uma língua. Mas não, a gente não usa tudo que tá lá. A verdade é essa, né? Porque a língua portuguesa, ela é isso, ela é imensa. E a gramática, ela é isso aqui da língua. Então, é como se fosse assim, a gramática ela é só um pedaço da língua portuguesa. A gente pensa que a gramática normativa é a língua portuguesa, mas não é isso, entendeu? Então, a língua portuguesa, ela é enorme, ela tem suas variantes, ela tá mudando o tempo todo, porque a língua é viva, mas a gramática é para que a gente tenha uma referência de estrutura, como que aquela língua funciona. Então, muitas coisas dentro da gramática normativa, a gente já não utiliza mais. O voz mesmo a gente não utiliza, Isso, eu né? ia chegar lá, o voz. A gente tem, por exemplo, nível de Brasil, né? A gente tá falando do português aqui brasileiro. Nosso português herdado e adaptado. Uhum. Você tem o norte do país, Belém ali, Amazonas, eles conjugam muito. Lá vou eu tentar, gente. Hoje eu tô. Pra eu não me lascar aqui, hein, Vitinho? O norte fala muito, tu sabes, assim como o sul. É engraçado, né? Os dois extremos. Então, mas o voz, ele caiu em desuso completo. Não, virou arcaico completamente. Mas por que que não é retirado da língua portuguesa? Para que não se perca as origens da língua. Então, por exemplo, são 9 países que falam a língua portuguesa, né? São os países lusófonos aí, são 9. Então, Brasil, Angola, Portugal, Cabo Verde, Timor-Leste, enfim, vários países falam a língua portuguesa. Tem a língua portuguesa como oficiais. A língua pátria, né? Isso, oficiais. Mas aí o que que acontece? Para que não se perca a origem dessa língua, a estrutura, eles criou-se a gramática, para que a gente tenha como referência. Mas a linguagem, ela é um contexto. Então, não é Interessante. sempre que eu vou utilizar a gramática normativa. Existem os momentos certos de serem utilizados, né? Aquele conhecimento. Então, se é num concurso, você vai utilizar a gramática normativa, porque é o que pede dentro de um concurso. Se você está conversando com o juiz, você vai utilizar a norma padrão. Então, é igual eu falo para meus alunos, gente, a gramática normativa é como uma roupa. Se você está num clube, você não vai de terno e gravata, você vai de biquíni. Se você vai a uma audiência, você não vai de biquíni. Então, se eu estou conversando com uma pessoa em um ambiente mais formal, eu preciso utilizar a gramática normativa. Se eu estou dentro de uma empresa, no meu trabalho, vou escrever um e-mail para o meu cliente, eu vou escrever, né, de forma padrão. Agora, se eu estou numa conversa do WhatsApp, eu estou com os meus amigos, eu estou ali na rede social, eu não preciso dessa formalidade toda, a não ser que o seu Instagram seja um público muito específico. Ah, são advogados, são médicos, não sei para quem você escreve. Então, a linguagem, você vai adaptar ela ao contexto. Então, nem tudo que está lá na gramática, a gente vai utilizar no nosso dia a dia, e isso é fato. Né? Porque, por exemplo, eu mesma aqui estou falando com você informalmente, estou falando a gente. Mas se fosse em outro contexto, eu já não poderia usar a No gente. Teria que ser um ofício, no nós. memorando, você não Eu pode não usar. posso usar o agente, entendeu? Então, é o que eu sempre falo. Estudar é importante, entender a importância da linguagem é essencial, mas saber utilizá-la nos momentos corretos é melhor ainda, porque eu não vou ficar falando com os meus amigos, ai, por favor, telefone-me, ligue-me, porque ninguém fala assim, É né? verdade. Porque vai falar, meu Deus, que mulher chata. Então, no momento de você escrever, aí você, claro, você vai escrever ali certinho. Mas na hora que você está conversando com seus amigos, eu falo, ô, fulano, me liga
aí, vem aqui me buscar, né? Normal. O que me parece é que, às vezes, um mendigo falando inglês na rua, ele fala o inglês de modo muito mais correto que um mendigo fala português aqui no Brasil. Tem muito isso? O inglês seria mais fácil nesse sentido? O inglês, ele é mais fácil na estrutura da língua, porque ele não tem tantos... às vezes é um verbo só para você conjugar ali em todos os tempos. Isso. Agora, o português, não. No português, você tem o modo subjuntivo, indicativo. Menina. Entendeu? Imperativo. Isso. E aí, você tem os tempos verbais, né? Passado, presente, futuro, futuro do pretérito, e aí por aí vai. Então, são muitas formas de você conjugar o mesmo verbo. E já no inglês não tem isso. Então, por isso que as pessoas acham que é mais difícil, né? Sim. Mas é como eu te falei, nem tudo que está lá é o que a gente realmente utiliza. Exatamente. Mas aquilo precisa ser preservado, porque vamos dizer assim, é o nosso patrimônio, assim, a nossa língua, É uma né? questão A gente de não tradição, pode, né? Exatamente, não pode se perder. Sim, né? concordo. É para que as pessoas tenham conhecimento, as futuras gerações venham e tenham conhecimento que aquilo ali existiu e existe, né?